Boa noite ao nosso companheiro que nos acompanha pela internet. E que bom estarmos aqui nessa noite mais uma vez, né? Em busca do conhecimento, renovando as nossas energias nessa casa iluminada. Nós temos aqui alguns recadinhos, né, da casa. Lembrando a todos que o nosso site é o www Casa do Caminho Santana. Se escreve tudo junto, né? Aí quem quiser estar acessando o nosso site, lá nós temos todas as nossas atividades, os nossos horários. Nós vamos ter agora, dia 20 de maio, nós temos aqui um lembrete. É um bingo beneficente em prol das crianças do orfanato Cotique. A Cotique é uma casa, né, parceira nossa, que trabalha com crianças necessitadas, né, criança deficiente, órfã, abandonada. Esse bingo beneficente em prol da Cotique vai ser dia 20 de maio, no domingo, às 14 horas, no Acre Clube, na Rua Água Comprida 257, no Jardim França. Os ingressos nós temos à venda aqui em nossa casa, com a Sandra, com a Cida e também com a Kil. Lembrando a todos, quem quiser passar pelo nosso atendimento fraterno, o atendimento fraterno é sempre alguém que temos aqui na casa para bater um papo, uma orientação. Às vezes precisamos de um tratamento. Pedimos que chegue um pouquinho antes, uns 20 minutos antes, e é só comunicar, né, um dos trabalhadores da casa que gostaria de passar pelo atendimento fraterno. As nossas atividades na área social continuam sempre, tá, gente? Não temos intervalo, é o ano todo. Nós temos a cesta básica, que atende 87 famílias cadastradas aqui na nossa casa. Esse trabalho, gente, acontece todo segundo sábado do mês, na parte da manhã. Quem quiser estar vindo na nossa casa, participar, né, desse trabalho da cesta básica, estar conhecendo o trabalho, ajudando no trabalho, é sempre muito bem-vindo, tá bom, gente? E nesse trabalho da cesta básica, nós agradecemos a todos que têm contribuído para que possamos, né, estar aí fazendo a cesta básica para as famílias. E continuamos sempre pedindo, gente, porque essas cestas básicas são mantidas por nós, os frequentadores, né, os trabalhadores da casa. A casa pede esse mês os itens principais, que é o arroz, feijão, óleo, açúcar e leite em pó. Nós temos também, na área social, o nosso trabalho com as pessoas em situação de rua. É um trabalho que acontece todos os sábados. Quem quiser estar conhecendo esse trabalho, sábado a partir das 5 da tarde. É só chegar aqui na casa, o pessoal se reúne ali no fundo para preparar um lanche. E a gente sai, uma caravana, nós temos um ponto fixo, próximo ao Tietê, e a gente, todo sábado, estamos lá, gente. Levando uma palavra, um abraço, um sorriso, levando um pouco da nossa esperança, da nossa energia para as pessoas que necessitam. E levando também um lanchinho gostoso para eles, um refrigerante, um achocolatado. Quem quiser participar, todos os sábados, às 5 da tarde. Nós temos também a viagem para Araxá esse ano. A viagem para Araxá vai ser em setembro, numa quinta-feira, dia 6 de setembro. É uma viagem muito boa, gente. Quem não conhece, quem não foi nessa viagem ainda, vale a pena conferir, tá? É uma viagem com tudo incluso, os hotéis, né, o transporte, né, a refeição. Quem quiser estar querendo mais informação, é só estar procurando um dos trabalhadores da nossa casa. Eu acredito que são esses aqui os nossos lembretes principais. Vamos então à nossa prece inicial.
Vamos assim mais uma vez, aproveitando esse ambiente tão harmonizado, tão tranquilo, para que possamos mais uma vez nessa noite nos desligarmos por um pequeno espaço de tempo das nossas preocupações, do dia a dia, das nossas tarefas, e que possamos manter o pensamento elevado, para que possamos estar mais receptivos a todo o amparo, a todo o auxílio que cada um de nós já está recebendo. Pois a partir do momento em que aqui adentramos, já estamos sendo amparados, auxiliados pelos amigos do plano maior. E que possamos mais uma vez nessa noite ouvirmos com todo o nosso amor, com toda a nossa boa vontade, os ensinamentos dessa noite, para que possamos sair daqui com um pouco mais de conhecimento e para que possamos estar colocando em prática no dia a dia um pouquinho de tudo que temos aprendido, para que possamos, pouco a pouco, passo a passo, irmos caminhando rumo à nossa perfeição. E assim, em nome de Jesus, nós damos por iniciada as nossas atividades dessa noite. A nossa companheira Vanilda vai falar um pouquinho conosco hoje. Paciência e caminho. Seja bem-vinda, Vanilda. Boa noite a todos. Paciência e caminho é o nosso tema. Quantas vezes nós usamos aquela frase, né? Eu não tive paciência. E muitas das vezes nós refletimos aquele momento e aí nós nos arrependemos de não ter tido aquela paciência necessária, né? Paciência. O que significa paciência? Então vamos começar, né, pela coisa simples que é paciência. Então, nós procuramos aí nos dicionários e a gente encontra várias definições, várias, inúmeras. E diante daquelas que nós localizamos, a gente sempre faz aquela escolha que vai se adequar ao nosso tema. Então, uma delas é isso. A paciência é uma virtude do ser humano baseada no autocontrole emocional. Ou seja, quando um indivíduo suporta situações desagradáveis, injúrias e o incômodo de terceiros sem perder a calma e a concentração. E uma outra, a paciência é principalmente baseada na tolerância com os erros alheios ou diante de situações e fatos indesejados. Se nós partimos então desse princípio, virtude do ser humano, baseado no autocontrole emocional, então quando nós perdemos a paciência, nós nos descontrolamos emocionalmente. E quando isso acontece? No nosso dia a dia, né? Então, se nós pegarmos um dia de nossas vidas, alguns fatos que ocorreram e quantas vezes isso ocorre no meu dia. E partindo aí desse princípio, nós podemos então nos conscientizar e fazer aquela mudança interior para que nós então consigamos ser mais tolerantes com os nossos irmãos, né? E esse livro do Chico Xavier, escrito através do espírito do Emmanuel,
livro Caminhos de Volta, então esse tema, paciência e caminho, Emmanuel aqui ele vem nos discorrer desse tema, nos direcionar. Ele faz uma comparação que eu achei muito interessante, que quando ele começa então nos dizer da paciência, ele diz a seguinte frase: paciência é passaporte para todos aqueles que aspiram a avançar nas vias do progresso. Adquirir a virtude da paciência, então, significa progresso nosso, progresso do ser humano, né? E a comparação que ele nos faz é interessante porque ele nos compara, de certa forma, a um veículo. Então, quando nós tem aí um feriado ou tem a viagem para Araxá, que o nosso amigo aqui já mencionou, e se nós tivermos esse objetivo de ir a essa viagem, o que nós primeiramente vamos fazer? Nós vamos nos programar então para ela. Quando nós pretendemos fazer uma viagem com o nosso automóvel, com o nosso veículo, o que nós a princípio fazemos? Nós nos programamos com data e horário, nós vamos fazer uma checagem geral no veículo para ver as suas condições de então nos transportar até o local aonde estamos querendo ir. E ele nos compara, então, o veículo físico nosso a esse veículo automóvel. Por quê? Ele nos diz assim: quando um carro em movimento, sabes com clareza que em muitas ocasiões é necessário que venhas pensar por ti e pelos outros. Então, o veículo nosso automóvel, quando nós estamos planejando aí viajar, que nós vamos fazer um check-up nesse carro, nós estamos pensando no quê? Na nossa segurança, na condição de chegar até o local pretendido e também com as demais pessoas que irão conosco. Então, nós não estamos pensando somente em nós, nós estamos pensando no próximo. E aí, ele nos diz assim: nessa circunstância em que o perigo se mostra à vista, tomas conselho e prudência. Então, quando nós estamos lá na estrada, nos deslocando para o local onde nós pretendemos chegar, o que a prudência nos diz? Para nós termos cautela e cuidado. Então, isso vem nos dizer o quê? Que nós devemos dirigir o nosso veículo de forma a que nós tenhamos segurança e que os demais condutores de veículos que estão também naquela estrada tenham a mesma segurança que nós. Isso, ele nos faz a comparação com o nosso veículo físico, o nosso corpo físico, o nosso ser. Então, ele quer nos dizer o seguinte: para que nós possamos ter a paciência com os nossos irmãos, nós temos que nos acautelarmos com o nosso eu físico, com o nosso emocional, com a nossa paciência, porque ninguém vive só. Para o nosso progresso, para avançarmos em nosso progresso, nós necessitamos viver numa coletividade. Nós necessitamos de cada um daqueles membros da nossa família. Nós necessitamos de cada um das pessoas que contribuem para o nosso andamento. Então, numa coletividade, nós vamos ter o gari que varre a rua, que tira o lixo. Nós vamos ter a companhia de energia que nos dá a condição de enxergarmos à noite, porque ela está aí, estão produzindo, está aí a energia. Nós vamos ter os transportadores nos veículos, os motoristas de ônibus, os cobradores. Então, nós, vivendo nessa coletividade, nós dependemos uns dos outros. E para que nós consigamos nos manter na paciência, na tranquilidade,
nós precisamos estar emocionalmente sãos. E para que nós temos essa condição, não basta nós estarmos com o nosso veículo físico tudo em ordem, porque aí entra o nosso campo emocional, o nosso campo espiritual. E para que nós consigamos manter, então, esse veículo, nós precisamos adquirir os conhecimentos para o nosso espírito. E isso nós vamos conquistar como? Com os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, com o Evangelho segundo o Espiritismo, com a disciplina de frequentarmos a casa, adquirirmos esses ensinamentos. Quando nós estamos com o nosso físico tudo bem, então nós conseguimos ser um pouquinho mais paciente com todos os nossos irmãos. Agora, quando o problema vem nas nossas costas e está aí com dificuldade para resolver, então, como a gente costuma ouvir por aí, pavio muito curto, né? Então, qualquer coisinha a pessoa explode. Um olhar torto já é o suficiente para explodir. Então, é isso que nós devemos conquistar. Quando nós estamos em paz conosco mesmo, estamos em dia no nosso lado espiritual, que aí nós fazemos as nossas orações, estamos seguindo o caminho do bem, então nós conseguimos ter uma vida mais normal, com mais tranquilidade. Mesmo que os problemas venham, porque todos nós temos, isso faz parte do nosso progresso, os problemas, então nós conseguimos aí nos manter a calmia. Agora, basta que um problema mais avassalador no nosso dia a dia, problema de saúde, problema de desemprego, então nós começamos a quê? A nos estabilizar emocionalmente. E aí é que a nossa máquina também acaba sofrendo, né? Então, nós temos que ter a condição de trocar essa peça doente por uma sã. Então, nós muitos, né? Vamos bater a casa espírita, vamos ouvir algo edificante, vamos nos modificar diante dos problemas que estão aparecendo. E, gente, para que as coisas aconteçam é assim, é no estalar de dedo, né? Para a paciência nós perdermos e colocarmos, às vezes, uma encarnação toda em risco, é num minuto que, às vezes, nós conseguimos essa proeza, né? Às vezes, a pessoa leva uma encarnação inteira na tranquilidade, na paciência, na honestidade, no bom caminho, e, às vezes, ele perde anos e anos daquela encarnação por um minuto de, então, desalinho, de problemas emocionais que vem acarretar, né? E aqui, Emmanuel, ele também faz uma comparação, o nosso corpo físico, como o trânsito da estrada. Então, ele fala assim para a gente: o trânsito é uma escola em que sobram aulas de vigilância, compreensão, justiça e disciplina. Por quê? Num trânsito caótico como esse de São Paulo, diante da quantidade de veículos, da quantidade de pessoas conduzindo ao mesmo tempo, até que nós temos muito poucos acidentes, né? Porque neste momento, se as pessoas não tiverem com a atenção voltada, não só para a tua condução, mas para a condução dos outros, então aí é onde ele faz a comparação. E se a pessoa não estiver com disciplina e prudência, o que ela vai fazer? Vai ocasionar, né, batidas, vai ocasionar outros problemas, né? Então ele nos diz assim: anotemos as lições da estrada e procuremos transferi-las ao trânsito da vida, em que todos somos chamados, nas trilhas do tempo, ao relacionamento comum. Então, nesta frase, ele vem nos dizer o quê? Que todos nós somos chamados a ter um relacionamento comum. Nós necessitamos uns dos outros. Então, nós precisamos
dessa troca de conhecimento, dessa troca de energia, dessa troca de afinidade um com os outros, para que nós possamos seguir o caminho da evolução. Então, é muito interessante, porque quando nós vamos falar aí do tempo, nas trilhas do tempo, né? Eu fui em busca, então, falamos, o que vem a ser, né, a trilha do tempo, né? Só que aí eu me deparei com um livro inteiro sobre isso, que se chama Instrumento do Tempo, também escrito por Chico Xavier, através do espírito de Emmanuel, né? Só que nos chamou a atenção uma lição que ela tem o título O Minuto. E esse minuto, gente, se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que basta um minuto para nós trilharmos o bem e também basta um minuto para colocarmos tudo a perder. Então, Emmanuel nos diz assim: o minuto, dádiva divina, repete-se infinitamente em nossa estrada. Usando-a, é possível a realização de surpreendentes milagres em nossa vida. Pede-nos tão somente trabalho, boa vontade, diligência no bem, para trazer-nos sublimes edificações. Aí ele vem lá, a sementeira do êxito, o reajuste da própria alma, o regresso ao caminho da luz, o tesouro do entendimento, a fortuna da sabedoria, a plantação da amizade, o progresso nas boas obras, a conquista da simpatia, a aquisição do concurso fraterno, a bênção do dever bem cumprido. Todo o engrandecimento de nossa vida começa na insignificância aparente de um minuto. Considera-se a graça do tempo que o Senhor te concedeu para a luta santificante na terra e ajuda-te a ti mesmo, aplicando-a em tua própria felicidade. Então, gente, um minuto basta, porque a gente diz um minuto. Porque se você aceitar os ensinamentos dos Cristo e seguir o caminho do bem, você vai levar menos de um minuto para isso. A partir do momento que você aceitou e quer seguir, então nós vamos ter infinitamente vários minutos para seguirmos nesse tema, nessa conduta, nessa trilha do tempo, do amor, da prosperidade, do progresso e do bem. A gente tem infinitos exemplos aí, que são várias e várias pessoas que bastou essa aceitação para modificar totalmente as suas vidas, né? Então, o que eles querem nos dizer? Se nós conseguirmos nos manter emocionalmente na tranquilidade, no caminho do bem, o nosso emocional vai fazer o quê? Vai estar sempre limitado àquelas condições de tranquilidade, tal. Os problemas estão aí em nossas vidas para o quê? Para nos fazer progredir. Porque nós somos seres humanos e quando na nossa vida encontra-se em uma estabilidade, então vamos lá, estamos estabilidade financeira, estamos numa estabilidade de saúde, todo mundo da nossa família está bem. O que acontece conosco? Nós esmorecemos na busca do bem, na leitura do Evangelho, no caminho, né, em busca de algo maior. É isso que nós somos. E aí, o que acontece? Vem um problema. Quando o problema chega em nossa porta, o que nós fazemos? Primeira coisa, nós vamos procurar o quê? O caminho da religiosidade. Nós vamos procurar o nosso Criador, né? Mesmo aqueles que são ateus, o que eles falam? Ó Pai, me ajude. A primeira frase, né? E quando estamos em perigo, então? Que alguma situação nos está em condições de perigo. Nós lembramos, então, do Pai Criador.
Então, os problemas, eles são bênçãos em nossas vidas. Ele quer nos trazer para o caminho do bem, para trilhar, entrar naquela reta novamente. As doenças também têm a mesma finalidade. Porque quando nós conseguimos, então, compreender e não fizermos a pergunta por que eu estou doente e mudar para que essa doença veio em minha vida, aí sim nós vamos conseguir verificar o porquê estamos passando por aqueles problemas, para que aquele problema está no nosso dia a dia. Então, nós vamos aceitar este problema, vamos então nos redirecionar ao caminho do bem, ao caminho do Evangelho, a tudo aquilo que o Cristo veio nos ensinar, né? Que o maior mandamento é o amor, e nós então esquecemos. Então, todos os problemas, eles são o quê? Uma alavanca para nos direcionar. Porque é assim mesmo as nossas vidas. Quando está tudo em paz, quando estamos tudo tranquilo, aí nós nos esquecemos, né, desse caminho. E aqui, quando Emmanuel, ele vem mencionar também, e ele nos diz a seguinte frase: se esse ou aquele companheiro demonstra exagerada atenção nas atividades que lhe dizem respeito, não lhes congele o ânimo, desfechando-lhes observações deprimentes, mas socorre-o com recursos de paz. De igual modo, não ultrapasse sem necessidade a posições do irmão em serviço, porquanto, quase sempre com isso, nada recolhe além da dificuldade e da desilusão. Então, quando nós voltamos para a estrada e estamos dirigindo lá o nosso carro, e tem aquelas pessoas que com a pressa vêm cortando todo mundo, né? Vem aí cortando o caminho de todos, o alerta dessa frase é para que nós não sigamos essa pessoa, para que nós nos mantermos na nossa velocidade, na nossa via, na tranquilidade, mas também que nós não esqueçamos esses companheiros, que tentamos então envolvê-los em paz, para que ele, em igual modo, ele volta a ter a tranquilidade, não saia tropeçando cada um que está na trajetória do caminho. E esse tropeço, gente, é em todos os segmentos da nossa vida, né? Quantas pessoas acabam se perdendo, tropeçando os companheiros de trabalho que estão aí em busca de um cargo melhor, né? Isso são coisas do dia a dia que muito ocorre. Então, vamos exemplificar. Numa empresa, várias pessoas com o mesmo cargo, mas sempre tem aquela situação que, eu queria ganhar mais, eu preciso ganhar mais, né? E muitas vezes as pessoas não querem a conquista pelo seu merecimento, arruma trajetórias mais fáceis e aí derrubando o irmão, derrubando o companheiro de trabalho. Então, naquilo que ela possa galgar um cargo melhor desta forma, né, podem ter a certeza que o seu ganho vai ser somente aparente, porque vai ter dificuldades que ela vai gastar muito mais, né? Por quê? Não teve a paciência de aguardar que aquele cargo viesse em suas mãos pelo seu merecimento, quis cortar o caminho e aí então depois vai sofrer as consequências na estrada da vida. Porque até outro dia eu dei o exemplo, e é uma verdade, né? Essa novela das 8 que tem a musiquinha lá. Tudo que você faz, um dia volta para você. E na nossa vida é assim mesmo. Todos os nossos erros que cometemos, nós vamos ter a cobrança no nosso caminho. E isso não é castigo, é tudo para nos colocar na trajetória certa e para a nossa evolução. Então, tudo que aquilo fizermos de ruim, né, nós vamos colher coisas ruins. Por quê?
Quando nós plantamos o bem, é da mesma forma quando nós fazemos a plantação da planta, né? Quando nós vamos cultivar algum alimento, o que nós temos que fazer primeiro? Preparar o terreno, né? Não é assim que os lavradores fazem? Posteriormente, tem que aguardar aí a época correta. Por quê? Se é a plantação grande, se não vier a chuva, a semente não vai germinar, né? E tem todo o cuidado com a semente, depois tem a plantação e vai então o quê? Regar aquela planta até que ela possa florescer e vir aí dar os frutos e os alimentos que nós necessitamos. É a mesma situação num relacionamento, dentro de um lar, né? O casal que ali se encontra tem aquele amor, mas os problemas pode afastar. Então, se nós não permanecermos semeando o dia a dia aquela semente do amor, ela vai se esvairir. E como nós semeamos, né? Como nós irrigamos a planta do amor no nosso lar? Com boas palavras, com entendimento, com paciência, com respeito. Não é assim? Então, essas palavras, é isso que o Cristo espera de cada um de nós. Ele espera que, além da bondade que nós fazemos aí dentro do nosso lar, nós possamos transmitir isso a todas aquelas pessoas que estejam conosco no nosso dia a dia. Porque de que nada vale se nós aí começarmos um relacionamento e não plantarmos, não estarmos ali cultivando no nosso dia a dia. Os ensinamentos do Cristo é a mesma coisa. De nada adianta se eu abro o meu coração e venho aqui ouvir a palestra e quando eu passo por aquela porta, eu esqueço tudo e não coloco em prática no meu dia a dia. Então, as palavras, elas se perdem pelo tempo, né? As nossas boas ações, não. Elas ficam, elas permanecem e elas frutificam. Elas vão nos trazer no amanhã coisas boas, né? Então, se nós prepararmos lá a terra, mas não colocarmos boa semente e não regarmos, ela também não vai frutificar, né? E a plantação é muito interessante, né? Porque se nós olharmos aí quantos lavradores preparam a terra, põem a semente boa, começa a regar e a planta, ela não floresce, ela não nasce. Porque tudo na nossa vida nós dependemos lá do alto do nosso Criador. Se o Criador não auxiliar para que aquela semente não germine, ela não vai germinar. Não adianta nós regarmos, porque ela não vai. Porque também depende, né? E é interessante, porque se nós verificarmos, se a gente começar a ver, outro dia eu vi um documentário sobre peixes. Então, nos diz lá, e a própria Gênese, a codificação aí do nosso Evangelho, os livros da codificação, a Gênese também traz lá um trecho. Tudo é bem feito pelo Criador. No mar, todos os peixes, eles têm o seu predador. E se não houvesse, numa só, todos aqueles peixes se reproduzindo, saturaria tudo. Então, tudo na nossa vida é feito de forma que nós possamos evoluir e avançar pela via do progresso. Por isso, estamos aqui nesse planeta chamado Terra, em evolução. E para que nós consigamos aí progredir, nós precisamos plantar, principalmente o amor dentro dos nossos corações. Porque é este amor que nós vamos olhar os nossos irmãos como verdadeiros irmãos que são. E quando nós dissemos irmãos, gente, irmãos, somos todos filhos do mesmo Criador. Fomos todos feitos da mesma forma, da mesma matéria. Nós vivemos igualmente, todos nós temos as nossas oportunidades.
Como o nosso amigo, quando ele deu os recados, ele disse, né, que aos sábados tem o trabalho aqui de fazer o lanche e levar o lanche para os mais necessitados, né? Então, é um trabalho que nos traz também aprendizado, porque aquele irmão que está lá necessitando hoje do nosso amparo, da nossa doação, nós não sabemos, né, o que ele pode ser no nosso amanhã ou o que foi nas nossas vidas passadas, né? Então, se nós não olharmos cada um dos nossos irmãos com amor, com carinho, com compreensão, com paciência, né? Porque aqui, na frase do Evangelho, quando nós lemos sobre o que é ser a tolerância com os erros alheios e diante de fatos indesejados, é esses que mais pegam no nosso dia a dia. Porque são aqueles fatos indesejados que às vezes nós temos dentro do nosso próprio lar, que é a nossa maior escola, né? É a escola do nosso dia a dia, que essa é que está ali, as pessoas que estão no nosso convívio diariamente, que muitas vezes nós não temos a tolerância, nós não temos a paciência, não observamos aí que às vezes é um familiar nosso, mas nós não temos os olhos de olhar e ver as suas necessidades, de entender o que está se passando, né? Porque às vezes a gente fala, às vezes nós temos mais contato com as pessoas de fora do que com aqueles nossos próprios familiares que estão ali no nosso dia a dia. Me desculpem, gente, mas eu me perco muito aqui no horário, porque cada casa é um horário diferente. Está dentro do horário? É até 9 horas? Tá bom. Então, eu me preocupo muito com o horário e às vezes a gente começa a falar e se perde aí no tempo. Então, como eu ia dizendo, dentro do nosso próprio lar, é a maior escola que nós temos. E muitas vezes nós não temos o quê? Tolerância, né? E isso em todo o segmento, é pai para com o filho, é filho para com os pais, né? E isso é uma dificuldade, porque hoje a gente fala, né, que antigamente a criação dos filhos, as nossas gerações, que é a maioria daqui, eram gerações diferentes. Hoje é filho que responde, é pai que não consegue compreender, eu não te ensinei isso, e muitas vezes porque nós esquecemos que somos indivíduos, né? E como indivíduos, cada um é diferente do outro. Por quê? Porque o espírito é diferente. E se estamos no mesmo lar, é justamente para pararmos as arestas, né? Então, muitas pessoas às vezes falam, mas eu ensino o evangelho e ninguém quer seguir. Então, eu digo, a sementinha foi plantada, a hora dela germinar vai chegar, né? Basta regar normalmente com o seu exemplo, com a sua tolerância, com a sua paciência, que um dia, então, será germinada, né? Quando nós voltamos aqui, então, para nosso título, né? Emmanuel ainda vem nos falar o seguinte. Ele fala assim, na tarefa a que te empenhas, verifica quanto de amor e de apreço já dispensastes ao cooperador do veículo de tuas realizações, para que não te falte segurança, e atende à execução dos princípios que abraças, considerando o bem de todos, para que desajuste não te ameacem a obra. Então, quando ele nos traz essa frase, quando nós nos deparamos aí com essa frase, que não te ameace a tua obra, quantas de vocês já se perguntaram, né? O que eu faço aqui? Qual que é a minha missão? O que o Cristo, o que o Criador espera de mim? Se nós começarmos a fazer essa pergunta a nós mesmos, será que nós temos objetivos na nossa vida? Será que nós traçamos um objetivo? Eu quero isso para mim? Eu tenho certeza que na vida material, a maioria de nós já traçou esse plano, né? E na vida espiritual, será que nós traçamos? Será que nós já nos perguntamos, né?
O meu espírito hoje está em evolução, o que eu espero para ele amanhã? Então, se nós nos depararmos com essa pergunta e formos aí perguntar, né, mas o que eu espero da manhã? Nós vamos responder da seguinte forma: o que nós estamos plantando no hoje? Nós temos que plantar hoje. Se nós quisermos melhora para nós amanhã, a nossa plantação tem que ser hoje, porque a colheita com certeza será para o bem. Agora, se nós não plantarmos os ensinamentos que estão nos colocando no nosso dia a dia, o amor, a tolerância, a paciência, o respeito, e seguir os ensinamentos do Cristo como um objetivo para as nossas vidas, então o que nós vamos esperar do nosso amanhã? Quando nós traçamos um objetivo, eu quero aprender esses ensinamentos do Evangelho, eu quero colocar em prática esses ensinamentos, eu quero a minha melhora interior, para que no meu amanhã eu consiga ser um ser melhor, eu consiga ser mais paciente, mais tolerante, mais amoroso com o meu próximo, auxiliar melhor o meu irmão, porque a lição de hoje é no coletivo, é auxiliar a todos aqueles que estão à nossa volta. Aí sim nós estaremos colocando em prática esses ensinamentos, estaremos cultivando para nós um amanhã melhor. E Emmanuel ainda nos faz o seguinte: quanto mais agitação no plano externo, mais imperiosa se faz a necessidade no campo íntimo, se nos propomos a superar perturbações e obstáculos, né? Quantos de nós conhecem pessoas aí que têm uma agitação, têm uma energia para a vida material, para as vidas noturnas, mas quando vem no campo do Evangelho de, né, erguer aí as mangas e ir realmente no trabalho da caridade, aí tem um monte de obstáculo no caminho, né? Então, quando nós abraçamos a causa como objetivo, nós temos que nos desprender aí de tudo, as coisas materiais, para nós conseguirmos ir em frente e seguirmos, né? Porque quando nós não seguimos, então aquilo ele fala, né? Se nós propomos a superar perturbações e obstáculos, nós vamos conseguir. E aí vem, então, um alerta, né, que ele nos traz. Evitemos choques destrutivos e doemos o melhor de nós aos programas de ação que nos propomos a realizar, exercitando entendimento e tolerância, consciente de que para coibir quaisquer calamidades no terreno do espírito, a paciência é o preservativo ideal. Não te detenhas a lamentar problemas e crises. Se te engajaste na causa do bem, guarda-te em serviço constante, usando paciência e amor, que certamente vencerás. Então, gente, nós já temos aí tudo para seguirmos o caminho do bem, da bondade, da tolerância, da paciência e vencermos a batalha. Basta nós colocarmos, então, em prática. O cultivo foi feito, a semente foi lançada, e então nós aguardamos aí que nós consigamos colocar em prática. E ainda no livro do Chico, nos fala assim: Deus confere ao lavrador a luz do sol, a bênção da chuva e o favor do vento, mas não lhe dispensa o próprio suor no trato da sementeira, para que a colheita lhe surja às mãos por recurso divino. Concede ao artista o mármore bruto, o buril e a inspiração generosa. Entretanto, não o exonera do próprio labor para a consecução da obra-prima.
A prece que nos exterioriza o anseio de progresso e de luz é o projeto louvável de nossa melhor esperança. Mas, se em verdade pretendemos chegar ao progresso e à luz que anelemos ardentemente, é preciso que nos disponhamos a lutar, sofrer, trabalhar, servir na construção do nosso ideal. Se temos o objetivo para o bem, que nós possamos, então, alcançá-lo com a nossa luta, porque sem o nosso suor nas nossas batalhas, nada chega até nós. Então, que possamos aí ter entendido as lições. Vamos passar para as perguntas, né? A paciência no nosso dia a dia, né? Esse é o nosso tema. Quem gostaria de fazer alguma colocação, alguma pergunta sobre o tema? Que fiquemos à vontade. Acho que todos entendemos sobre a paciência, Vanilda. Pode falar, Samir. A paciência não varia, né? Com o tempo, com as vidas, enfim, com todo o desenrolar aqui da nossa passagem pela Terra, né? Não, às vezes, por um caso, temos paciência, mas outro caso nem precisa mais a paciência, porque já foi ultrapassado isso. Já veio uma lei, já veio uma coisa que automaticamente a gente faz isso. Então, né, como ele disse, veio uma lei, veio umas coisas, né? A lei dos homens, elas são mudadas, né? Com o próprio progresso nosso, de acordo com as nossas necessidades, nós vamos criando as nossas leis, as nossas legislações para melhora. Então, se nós pensarmos aí, há pouco tempo, nós não tínhamos a internet, não tínhamos os crimes aí da internet. Então, o que nós fazemos? Nós conseguimos alterar a nossa legislação, colocando leis para que isso ocorra. Agora, as leis morais, as leis de Deus, são imutáveis, elas não mudam nunca e estão sempre aí à tona, né? Agora, nós seres humanos, conforme nós vamos ultrapassando aí a nossa idade, a experiência, né, nessas encarnações, então, muitas pessoas conseguem ser mais tolerantes com o tempo, né? Então, o jovem, ele é muito afoito, ele quer tudo para ontem, não tem muita paciência, né? Agora, com o decorrer dos nossos anos, da nossa vivência, é automático que nós vamos ter paciência. Mas não são todas as pessoas. Tem pessoas que não conseguem ser pacientes em nenhuma circunstância, né? Com o momento que está aí, né, passando, né? Eu li um tema aí que, então, acho que foi até, não lembro, não foi livro do Chico, foi livro de Richard Simonetti, que ele nos diz um exemplo que, numa fila do hospital, então, tinha pessoas aguardando para ser atendido. E tinha um senhor que reclamava. Pô, e aí, quando eu vou ser atendido? E daqui a pouco, e aí, quando eu vou ser atendido? E não tinha paciência de observar. E ele foi atendido, tal, e de repente ele se encaminhou também para uma casa espírita, onde ele queria, então, tomar um passe. E da mesma forma, na casa espírita, ele também, na fila, aguardando, e também falava da mesma forma. E aí, quando que chega a minha vez para o passe? Eu sou idoso, eu já não tenho mais aquelas condições. Então, a gente nota que em nenhum segmento da vida ele tinha mais a paciência, né? Então, as pessoas têm que, às vezes, conseguir observar que realmente, em situações, tem pessoas que têm maior necessidade e têm que realmente ser atendida antes. Mas tem situações que estamos no mesmo prisma, somos todos iguais e temos que aguardar da mesma forma, né?
essa paciência aí que nem sempre a gente tem. Né? Às vezes a pessoa também já acostumou A reclamar. Reclamões são os que mais tem, né? Como nós somos reclamões, né? Se está muito quente, ai, não aguento mais esse calor. Se muda o tempo e chove e esfria, ai, que frio é esse? Então nós somos assim, nós temos essas tendências. Obrigado, Manilda. De nada. Vamos, nesse momento, às nossas vibrações, lembrando sempre que é dando que se recebe, pois quando doamos, somos o primeiro a ser envolvido pela luz do mais alto. Vamos assim nessa noite, envolver com muita luz, com muita paz, todas aquelas pessoas, aqueles nossos irmãos que se encontram desesperados, todos aqueles que se encontram angustiados, aflitos, na maioria das vezes por questões materiais, por coisas passageiras, que a luz do mais alto possa envolvê-los, trazendo um pouco de acalento, de esperança a todos aqueles que se encontram desesperançados. E que possamos também nessa noite vibrar muita luz e muita paz a todos aqueles nossos irmãos que se encontram em situação de rua, a todos aqueles nossos irmãos desabrigados, sem um teto, sem um lar. Que mãos amigas e caridosas possam estar auxiliando e amparando para que todos esses nossos irmãos possam igualmente conseguirem um lar, um abrigo para morar. E assim agradecidos a Deus, nosso Pai, por mais essa oportunidade, vamos assim encerrando as atividades dessa noite, rogando a Deus, nosso Pai, que possamos levar um pouco dessa paz, dessa luz aos nossos lares, aos nossos familiares, aos nossos amigos. Que assim seja, e graças a Deus. Nós vamos à segunda parte do nosso trabalho, que são os passes. Primeiro os passes magnéticos, em seguida os passes fluídicos. Uma boa noite a todos.